Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Ó, esse vídeo é um alerta para o torcedor do Botafogo e também para o torcedor do Palmeiras, galera. Muito cuidado com aquela imprensa sensacionalista que adora cuspir aqueles adágios, aqueles clichês mais do que ultrapassados para ter engajamento e para iludir torcedor, né? Então, esses 11 dias, o torcedor do Botafogo tem que estar pronto, né? Eu acho que já está mais do que pronto, né? Para ouvir, agora o Palmeiras encostou. Olha a crise no Botafogo. O time mostra que não tem mentalidade na hora do momento decisivo. Estamos falando de um time que está na final da Libertadores da América, né? Estamos falando de um time que está a 5 rodadas de terminar o Campeonato Brasileiro com 4 pontos de diferença, né? Mas preparem-se para essa questão do 2023 não acabou, o mental do Botafogo. E o torcedor do Palmeiras, que está acostumado a ser campeão, né? Prepare-se também, porque é a pressão ao contrário. Vocês perceberam na coletiva do Abel Ferreira que ele tenta, de qualquer forma, tirar a pressão dos seus jogadores. Por quê? Porque a pressão está muito grande, principalmente nas arquibancadas. A pressão está muito grande, principalmente nos influenciadores digitais, nos jornalistas, na mídia que cobre o Palmeiras. Está muito grande. Então o que o Abel Ferreira faz, como fez no ano passado? Tirar a pressão e jogar a responsabilidade para quem está na liderança. Quando, na verdade, a pressão está em cima do Palmeiras. Então, quanto mais a imprensa diz, o Palmeiras agora é favorito, o Palmeiras chega com força, o Bahia não ganha de ninguém, o Palmeiras chega lá como favorito a conquistar 3 pontos e o Galo e Botafogo é jogo mais difícil, vai dar para o Palmeiras. É o torcedor do Palmeiras que também começa a ter a sua cabeça entrando em looping, né? Porque fica iludido. Quando, na verdade, né, a imprensa esquece de falar, principalmente aquela lacradora, né, que adora ficar cuspindo um monte de besteira para engajar conteúdo, né? Se você parar para analisar a realidade, quem tem a maior pressão para ser campeão? Não interessa, galera. A gente está fazendo um recorte de 2024. Savarino, Almada, Luiz Henrique, Arthur Jorge, Gor Jesus, Gregory, Barbosa. Esses jogadores não têm nada a ver com o que aconteceu em temporadas passadas. Para eles, é uma nova temporada, é um novo ciclo, é uma história nova que está se construindo. Eles não têm nada a ver, não têm qualquer conexão com o que aconteceu em temporadas passadas. Então, para eles, está acontecendo algo num recorte presente em que eles não têm pressão nenhuma em cima de ganhar título A, B, C. Eles têm vontade. A gente percebe isso, eles têm vontade de ganhar. Qual é a diferença para o Palmeiras? Por que eu digo que a pressão de ser campeão brasileiro ela está no Palmeiras e não no Botafogo? Ela pode estar no John Textor. O John Textor talvez possa sentir essa pressão, por quê? Por conta do campeonato do ano passado, que esteve muito próximo de ser vencido e não foi. Talvez por isso. Mas a pressão de ganhar o Campeonato Brasileiro, ela é toda em cima do Palmeiras. E o Abel Ferreira sabe disso. Agora, a imprensa, muitas vezes a imprensa lacradora 011 não vai falar para você isso. Por quê? Porque ela tem que poupar o Palmeiras. Porque ela não pode criar uma redoma negativa em torno do Palmeiras. Afinal de contas, é a imprensa 011, DDD 011. E por que a pressão está sobre o Palmeiras, Guilherme? Porque o Palmeiras foi eliminado de tudo. Porque o Palmeiras saiu nas oitavas para Flamengo na Copa do Brasil, saiu nas oitavas para Botafogo na Libertadores. E a pressão para ser campeão é toda sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras só disputa o Campeonato Brasileiro desde agosto. O Palmeiras só disputa um torneio desde agosto. E ele não conseguiu assumir a liderança desse torneio desde então. Ele, na verdade, está cada vez mais distante dessa liderança. Se você parar para pensar racionalmente, a distância fica variando agora 6-4. Ela já esteve em 1 durante boa parte do campeonato. A diferença já foi muito pouca. O Palmeiras sempre esteve muito próximo de alcançar esse objetivo e não alcançou.
Não estou dizendo que não possa alcançar, pelo contrário, tem um time muito bom, tem um treinador muito competente, é claro que pode alcançar. E na verdade o que importa é na 38ª rodada. É isso que interessa. Chegou na 38ª rodada, tirou a diferença, beleza. Foi líder uma rodada e foi o campeão, é isso que importa. Né? É isso que importa. Agora, os 11 dias de data FIFA, principalmente os torcedores do Botafogo, eles precisam apreciar com moderação e consumir mais moderadamente ainda esse tipo de conteúdo que era para estar com 6 pontos. É o sinal de que vai fraquejar e tal. O Botafogo já tem 70 sinais na cabeça dessa galera, né? De que iria fraquejar. O empate contra o Criciúma foi o sinal de que não ia dar certo, aí ganhou de 5-0 do Penharol. O empate, sobre o Grêmio em Brasília, olha só o Botafogo mais uma vez entregando pontos em casa. Foi lá, venceu o Atlético Paranaense, que nunca tinha vencido nessa nova Liga Arena com gramado sintético, foi lá e venceu. Né? Então, depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro dia 20, também nunca venceu na MRV Arena. Pode chegar e vencer, afinal de contas o Botafogo está ganhando todo mundo fora de casa. Então, se parar para analisar, nem a torcida do Palmeiras pode entrar nessa pressão, né, de que estamos chegando, agora é o nosso momento. Aí perde para o Bahia, volta de novo para aquela depressão. Agora também o torcedor do Palmeiras não pode entrar nessa de já era, de que está tudo perdido, até porque a história do Palmeiras nos campeonatos brasileiros mostra que é um time que busca sempre, é um time que não desiste nunca. Os jogos do Palmeiras, mesmo as eliminações do Palmeiras contra Flamengo e Botafogo, mostram isso. É um time que não deixa barato, que não abaixa a cabeça. E o Palmeiras vai lutar até o final. Agora, tem que saber o que consumir nesse momento. Afinal de contas, são 11 dias sem notícia dos clubes. Então, para engajar, o que vai se fazer? Tentar implantar crise em um, tentar inflamar ânimo em outro, quando na verdade o jogo do dia 20, né, o Palmeiras pega o Bahia, totalmente desfalcado do seu melhor jogador, né, que é o Estevão, já não vai ter o Rios, não vai ter o goleiro, talvez não tenha o goleiro, talvez tenha, porque o Everton não deve jogar, né, então acredito que possa tê-lo. Mas vários desfalques aí, Gustavo Gomes, vários desfalques importantes, principalmente o Estevão, que é o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, artilheiro, enfim, com 17 anos, realmente tem que tirar o chapéu. E o Botafogo joga sem meio time. Só que tem um elenco também ali para fazer jus. O Atlético Mineiro vai jogar sem seu lateral, que é um dos seus principais jogadores. Vai jogar sem um outro jogador também que está em seleção sul-americana. Então, a torcida do Botafogo e do Palmeiras, ela não tem que cair em pilha. O torcedor do Botafogo tem que estar muito tranquilo. Tem que estar muito tranquilo. É chato não ganhar do Atlético Goianiense. É chato não ganhar do Cuiabá. É lógico. Todo mundo que joga contra esses times já conta com esses 3 pontos. E quando esses 3 pontos não vêm, é uma tristeza. É uma tristeza. Agora, Botafogo e Palmeiras, eles vão tropeçar mais ainda no campeonato, porque é comum tropeçar, um empate aqui e tal. Agora, uma coisa precisa ser dita. Se o Botafogo tropeçou contra o Cuiabá, o Palmeiras tropeçou contra o Bragantino. E nesse momento o Bragantino está na zona de rebaixamento. Então é um time do Z4 que tirou ponto de time grande. Aí, o Palmeiras empatou com o Bragantino, o Botafogo empatou com o Cuiabá. O Palmeiras não perdeu ponto para tal time, mas perdeu para o Corinthians. O Botafogo foi lá e venceu o Corinthians. Mas é clássico. O Botafogo venceu todos os clássicos. Só empatou com o Vasco. São 6 jogos, o Botafogo venceu 5. O Palmeiras não tem esse aproveitamento em clássicos. Então, tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro vai justificar a gente entender por que o Botafogo é o líder e por que o Palmeiras ainda não é o líder. Porque o Botafogo é um time melhor. Agora, na reta final de campeonato, é claro que é muito mais mental. E isso passa também pelas arquibancadas. Então é normal que a arquibancada do time que está se aproximando fique mais inflamada e do time que tinha uma vantagem maior e está menor fique mais receosa. É normal, principalmente a torcida de um time que não levanta um caneco nacional há 29 anos. Mas o torcedor do Botafogo, como eu disse, tem que estar protegido, tem que estar com um escudo da racionalidade, não pode deixar cair nessa emoção fanfarrona de que agora já era, perdemos tudo, tal. Qual é o escudo da racionalidade? A vantagem de 4 pontos, durante muito tempo, foi a maior vantagem que o Botafogo conseguiu. Porque até então
Era 1 ou 3. 1 ou 3. Quando foi para 4 pontos, o torcedor entrou em êxtase. Então o torcedor agora que entrou em êxtase por causa dos 4 pontos não pode entrar em depressão por causa desses mesmos 4 pontos, né? A tristeza talvez seja pelo tropeço contra uma equipe muito medíocre, como é a equipe do Cuiabá, que já está na segunda divisão, né? Já está na segunda divisão, vai disputar a Série B ano que vem. Mas não pode ser pelo campeonato como um todo. O campeonato como um todo do Botafogo é um campeonato sensacional. É um time que não perde há alguns meses, né? Há 11 rodadas. Só foi perder para o Juventude na terceira rodada do retorno. Então acho que a regularidade desse Botafogo faz com que o torcedor acredite muito nesse título. E o Palmeiras, não nesse campeonato, mas esse time, esse elenco e esse treinador já deram comprovações de que dá para buscar sempre. Então acho que os dois torcedores não podem cair em pilha de imprensa sensacionalista, mas devem manter a confiança. Tá certo? Então fica esse alerta para você. Próxima edição a gente vai falar, é claro, do finalista e do campeão da Copa do Brasil. Até a próxima, galera!